Om Shanti, Namastê, a paz do Senhor, Shalom, Kalof, que você se sinta saudado dentro da tua crença e da tua fé, e a vida que habita em mim saúda a vida que habita em você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse nosso segundo momento aqui, nesse segundo dia. E hoje eu quero compartilhar com você como que a naturopatia chegou na minha vida. Eu sou assistente social de formação, atuei muitos anos em vários segmentos, adolescentes infratores, pessoas HIV/AIDS, na época que ainda nem tinha o coquetel, então era o pico, infelizmente, de índices de morte. Visitei muitos leitos, projetos sociais. E eu ouvia, todos os meus colegas profissionais, tanto assistentes sociais quanto psicólogos, falavam: "Ai, Rose, nunca queira trabalhar em abrigo, porque você fica full time à disposição. E são problemas, são situações bem delicadas." E eu pensava: não vou trabalhar então, né? Porque eu não quero isso. Bom, gente, eu não sei. Eu acredito que tudo tem um propósito. Eu não sei se é assim que você acredita, mas eu lembro que estava trabalhando na época com adolescentes infratores e aí surgiu uma oportunidade assim numa organização para eu estar trabalhando em 2 abrigos e estar me dividindo naqueles 2 abrigos e fazendo toda uma atuação. Eram abrigos de crianças até a fase da adolescência. E fiquei lá alguns meses e grandes desafios, Até um dia, quando eu fui levar uma criança, ela estava sendo transferida de casa de acolhida, hoje chama-se casa de acolhida, Na época era abrigo, antes era orfanato, são as nomenclaturas que vão mudando, dentro da questão da própria sociedade. E aí, quando eu levei aquela criança, a diretora de um abrigo ali do Cambuci estava para receber a criança. E ela olhou para mim e falou: "Olha, Rose, a gente está precisando muito de uma coordenadora e eu gostaria de saber se você tem interesse, se você quer mandar teu currículo." Eu olhei, morava ali próximo na época. Falei: "Gente, coordenar", porque nos 2 abrigos eu era assistente social. Como eu fiz um MBA em gestão estratégica do terceiro setor, então eu tinha toda a teoria, todo o conhecimento, de gestão, e dentro da criação que a gente teve em casa, ficou muito forte essa questão da independência e da liderança, Eu e meus irmãos temos isso, todos somos líderes. Então eu falei: "Bom, é um desafio, vamos lá." Marcaram a entrevista, mandei o currículo, marcaram a entrevista uma noite, lá fui eu. E aí estavam 2 diretores desse local, para me receber. E eles falaram: "Olha, o teu desafio aqui é o seguinte, a equipe, os salários, a gente, faz a captação e a questão de luz, de aluguel, tal. Porém, você está sendo desafiada a conseguir parcerias para estarem mantendo tanto a questão de alimentação, de roupa, de medicamento, do voluntariado, tudo o que precisar para essas crianças. E também toda a intervenção técnica, claro que é fundamental para um profissional que trabalha em abrigo, Qualquer intervenção técnica, quando você atua, o que seria isso, Você que não é da área, é uma posição do técnico. Então, no caso do abrigo, eu, como assistente social ali, eu precisava me posicionar diante dos relatórios. Como estava aquela criança? Tinha família que vinha visitar? Não tinha?
Tem até algumas pessoas aqui do grupo que são dessa época tão gostosa, funcionários que trabalharam na minha equipe, voluntários que a gente acabou criando um laço de amor, de amizade, de muito carinho e que me acompanham da onde estão, né? Tem pessoas fora do país e muito queridos. Bom, gente, eu aceitei o desafio, olhei e falei, vamos lá. Passou uma semana e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque, gente, eram vários desafios, eu não sei se você pode imaginar. As crianças, a gente tinha crianças até naquela época, uns 6 anos de idade, então eram de 12 a 15 crianças picorruchas, bebês, recém-nascido, crianças que estavam no abrigo desde bebê, e nunca tinha havido uma intervenção técnica, então eles estavam crescendo ali, já com seus 4, 5 anos, e para quem sabe, né, um pouco de adoção que seja, ou talvez nem precisa saber, você imagina que qual é o perfil que as pessoas quando vão adotar querem adotar. São bebezinhos, né? Principalmente meninas, se possível de olho claro, né? Aquelas princesas. E qual é a população que a gente tem no abrigo? São crianças, a maioria, negras, meninos e um pouco maiores. Se você não faz uma intervenção técnica o quanto antes, eles vão crescendo e ao invés de ser uma casa de acolhida, vira um depósito de crianças. Bom, gente, estava lá com todos os desafios. Primeira coisa que eu fiz verificar todos os processos, né, as pastas das crianças, fui ao fórum, me apresentei e comecei a fazer as intervenções. Organizar a casa. As crianças não tinham uma rotina, então imagina, você que está aí na pandemia, enclausurado, se você não criar uma rotina, essa é a primeira dica que eu te dou. Isso não precisa nem ser terapeuta, nem ser assim organizado. Faça uma rotina, porque o tédio, ele toma conta se você não tiver uma rotina, a ansiedade, o medo, porque aí você começa a ficar com vários, né, gaps aí, várias, né, ideias que muitas vezes estão equivocadas. Então, tem um horário para acordar, né, para tomar um café da manhã, para fazer as suas atividades da casa com os filhos, com a família, com você, a tua leitura, se organiza. E eu falei, gente, as crianças precisam de uma rotina. Reuni a equipe e falei, olha, então a partir de amanhã a rotina é essa. Implementei um caderno lá, tipo um livro que a gente tinha, né? De estar fazendo um registro do dia. Então, quem estava de plantão fazia o registro e eu lia, dava as orientações que precisavam para o decorrer do dia. As crianças, gente, elas estavam muitas assim com uma tristeza profunda, porque algumas até tinham sido adotadas e aquelas que eram um pouquinho maiores e viam que estavam ficando, elas ficavam numa angústia. E eu falava, o que eu faço, né, diante disso? Um dia estou lá, a gente montou toda uma equipe também de voluntários, eu tinha em torno de 60 pessoas, médicos, dentistas, pessoas que iam fazer atividade na casa, desde atividade com as crianças até passar roupa, limpar, a gente fazia de tudo, passeava. Bom, e aí toca a campainha uma senhora e fala para mim, você que é a coordenadora, tudo? Sim, sou eu. Então me indicaram porque aqui é um abrigo, né? E eu gostaria de oferecer para você o reiki. A gente queria ministrar o reiki nas crianças. Eu falei, olha, desculpa, eu nunca ouvi falar sobre isso. E eu tenho a seguinte questão, quem me conhece já trabalhou comigo sabe. Mesmo quando eu gerenciei ali pessoas, né, na antiga PAI de São Paulo, sempre quando eu levava algo em grupo, tudo, sempre eu primeiro ia, vivenciava, especulava a fundo para saber se aquilo era bom. E aí sim,
né, disponibilizava para os demais terem acesso. É um princípio isso, meu. Aí eu pedi para essa senhora entrar e falei: a senhora pode me explicar? Ela falou: então, isso é uma técnica da naturopatia, onde a gente passa a questão da energia, né? Através das mãos, a gente nem precisa tocar nas crianças, a gente pode sentar ao lado e ali está emanando para elas essa energia, essa luz. Isso dá uma equilibrada, uma calma. Aí eu olhei e falei: bom. Então a gente vai marcar, a senhora vai fazer comigo por tanto tempo, eu vou ver os efeitos e eu vou convidar a equipe de funcionários que eu tenho, quem quiser participar, para que a gente possa conversar também e ver quais são as sensações. Bom, gente, esse primeiro momento maravilhoso. Muitas vezes eu ia porque eram situações, a gente vivia. Eu tô até emocionada. A gente vivia lá e às vezes assim, ia acabar a fralda, né? Quem viveu isso comigo lembra. E aí eu falava, gente, agora a fralda vai acabar, o que a gente faz? Aí tocava a campainha e era alguém doando fralda. Quer vocês acreditem ou não. Então, isso também aconteceu até eu poder estruturar, porque aí a gente fez muitas parcerias. Eu fiz parceria com empresa, meu irmão, né, através da empresa, foi lá, a gente fez voluntariado empresarial, então eles levavam alimentos. A gente fez parceria com os maristas, então tanto o Colégio Glória quanto o Arquidiocesano davam não só os alimentos básicos, mas, sabe, guloseimas. A gente fez parceria com a Danone, então vinha a Danone que, nossa, a gente dava até para os funcionários, porque era muito, né? E aí os voluntários começaram a ajudar, e aí, Rose, o que tá precisando? Então a gente fazia uma listinha, ai, compra tal coisa. Então eu fazia questão das crianças terem ali a identidade delas, a roupinha delas era delas, então tinha no guarda-roupa delas a roupinha com o nome delas, porque a maioria dos abrigos, tudo é de todos. E quem é psicólogo aqui ou trabalha na área de humanas, sabe que a questão da individualidade, né, é muito importante para a formação da identidade, quem eu sou, né, o que me pertence. Então eu fazia questão, tanto é que quando o juiz da vara da infância ia lá fazer a inspeção, porque ele ia presencialmente, ele falava, olha, a senhora está de parabéns, porque eu nunca vi. E eu falava, nossa, eu nem acredito que eu cheguei até aqui. Mas isso por causa de uma equipe que eu tinha, não só de funcionários. Os voluntários, eles assim vestiam a camisa e acho que a calça e tudo, né? Então foi muito maravilhoso. Bom, gente, aí o que aconteceu? A gente acabou vendo, né, diante desses desafios, às vezes eu estava angustiada, ansiosa, preocupada, e eu recebi o reiki, a princípio era 1 ou 2 vezes na semana, e eu ia lá, quando elas vinham, né, na casa, e quando elas ministravam em mim, eu sentia aquela, sabe, assim, ufa, aquele alívio. Sabe quando você inspira e, ai, eu não acredito, né? Tipo sabe quando você tá sem bateria e aí você recarrega ali? Era essa a sensação. Muitas vezes eu deitava ali, eu ficava sentada, em pé, do jeito que você tiver, você pode receber, não tem, né, nenhuma posição ali que você precisa, né, específica. E vinham as lágrimas, sabe? Porque eu tava assim, como que vai ser? E muitas preocupações, principalmente com as crianças, porque eu queria que elas tivessem uma alimentação boa, a roupa, né, individualizada, então a gente fazia campanhas, tudo, e também a questão do processo, que era o principal, porque quando chegava no Natal, eu sentava com cada um, né, que já tinha idade, claro que os bebês não dava, para perguntar o que eles queriam do Papai Noel, e todos queriam uma família.
Então, né, é um peso muito grande. E aí foi que aí todas as crianças começaram a receber o reiki, a gente começou a observar que elas estavam emocionalmente mais equilibradas, porque muitas tinham um choro assim incessante, muita tristeza, né, abandono. Então o reiki ajudou. Aí um certo dia eu tô lá, é aquela correria, né? Porque a gente, quem trabalhou ali comigo sabe, era 7 da manhã já ali, e tinha aquela rotina, enfim. Toca a campainha, uma pessoa, porque eu quero falar, porque me indicaram. Eu falei, tá bom, né? Atendi. Veio a Edmara Barbosa, não sei se vocês conhecem, ela é filha do Benedito Rui Barbosa, é autora também das novelas da Globo. Ele é autor, ela é autora, né? E aí ela falou: olha, me falaram muito bem aqui do abrigo, do trabalho, e eu quero muito ajudar, né? Então eu queria oferecer algo para você e vejo o que você acha. Tem uma médica, né? E essa médica ela é homeopata e ela trabalha com florais de Bach e ajuda muito a equilibrar as crianças. Então eu gostaria, né, de assim, eu mesma vou pagar as consultas, o tratamento, mas eu queria saber se você aceita. Eu falei, olha, eu nunca tomei floral, eu não conheço, mas como você está oferecendo e é uma médica, e ela também é uma médica clínica, né, pediatra, então ela atende também com medicações. Então eu preciso disso, porque pelo sistema SUS era muito difícil, né? Quantas madrugadas passei naquele Hospital Menino Jesus, ali perto da Brigadeiro, no Hospital São Paulo, porque as crianças tinham febre, tinham dores, então, né, e tinha um acompanhamento, né, que era possível. Aí marcamos, então levávamos de 3 em 3 crianças, fim do dia, doutora Mara, ali na Lins de Vasconcelos, está lá até hoje, firme e forte, minha querida, né? A gente se tornou muito amiga, muito próxima. E aí ela começou a atender as crianças, então a gente fez um combinado. Ela falou, olha, dentro da ética, né, profissional, você pode me contar o que acontece, a história dessa criança, isso vai ser sigilo entre nós, para que eu possa prescrever, além das medicações que ela precisar, o floral que é necessário e a homeopatia. Gente, foi assim, um divisor de águas, eu posso dizer. As crianças antes desse tratamento e depois. O quanto foi fundamental vê-las equilibradas emocionalmente. Isso tudo através, né, desse tratamento, além do que elas tinham como medicamentos, né? E aí, enfim, a doutora Mara depois começou a atendê-las voluntariamente, né? Até o último dia que eu trabalhei lá. A gente tinha uma voluntária que comprava os florais, as homeopatias, e quando as crianças eram acolhidas, a gente passava que elas estavam tomando tanto de medicamento quanto de floral. Até eu já avisava, sinalizava a doutora Mara, olha, ela está em aproximação com uma família, então a gente já mudava o floral, porque existe, como eu disse no outro encontro aqui que a gente teve, o Dr. Eduardo Bach, ele estudava as personalidades, os comportamentos, ele observava e aí ele fazia e desenvolvia aquele floral dentro daquela questão, daquela situação. E aí tem um floral específico para quando você passa por uma mudança, né? Nós aqui passamos por uma mudança, o quanto é importante. Então você entra num equilíbrio mesmo e ele não tem contraindicação. Então a doutora Mara ela prescrevia aquele floralzinho já da adaptação, né, do medo, porque o novo do medo ali, né, vai mudar de casa, não tenho mais as outras crianças, e as crianças eram
depois de um tempo, até as famílias continuavam a falar comigo para contar como estava todo assim a adaptação dessa criança. E muitos levavam e continuaram levando as crianças lá na Doutora Mara, creio que até hoje, muitos estão adolescentes. Então, gente, foi assim que a naturopatia entrou na minha vida. Eu conheci o Reiki, que mudou muito a minha vida. Os florais de Bach mudaram muito as crianças que estavam ali num abandono, numa tristeza profunda, e a minha vida também. Eu, em 2011, perdi minha mãe e foi muito difícil para mim, apesar dela já estar idosa. A gente é muito apegado, né, nas coisas, nas pessoas, e eu fiquei sem chão. E na hora a doutora Mara falou: não, Rose, eu vou te prescrever um floral, você vai ver, você pode tomar ele várias vezes por dia, não é só 4 vezes, 3 vezes. Toda vez que vier aquela angústia, aquela sensação, minha mãe faleceu, como eu tô triste, ai, agora eu não tenho mais, toma que vai te ajudar. Gente, me fortaleceu. Então, de fato faz a diferença. Você pode perceber que não está ligado a nenhuma religião, não está ligado a nenhum credo, são apenas tratamentos naturais que, junto com os tratamentos, né, medicinais, que de repente você já faz numa depressão, um remédio, numa doença crônica, que vão te ajudar a ter um equilíbrio e te dar a sensação real do que é o bem-estar. Bom, nosso encontro de hoje fica por aqui. Desculpem mais uma vez a minha emoção, eu não vou regravar, eu acho que é importante a gente estar aqui de coração aberto. E foi algo, essa minha atuação como assistente social naquele abrigo, que fez toda a diferença, não só na vida das crianças, mas na minha vida. Em 5 anos que eu estive lá, 29 crianças foram colocadas em família. E tem algumas delas que a gente tem contato até hoje, porque as famílias fizeram questão. E a gente vê o quanto elas estão bem, e elas tiveram algo que foi fundamental e que todo ser humano tem: o direito à família, o direito ao lazer e o direito, gente, de ser feliz. Saúde, paz, felicidade, e que você possa abrir teu coração e se permitir a não viver uma vida rasa, mas viver uma vida completa, uma vida abundante, uma vida que você mesmo se surpreenda. É o meu desejo para você. Shalom.